Clarice Lispector em Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Nota: este livro se pediu uma liberdade maior que eu tive medo de dar. Ele está muito acima de mim. Humildemente tentei escrevê-lo. Eu sou mais forte do que eu. CL. Nota prévia: todo texto com tradição, tomada a palavra no sentido que a crítica textual lhe empresta, tende a apresentar, nas reproduções que dele são feitas, um maior ou menor número de alterações que vão, desde os erros cometidos por distrações de digitadores até as correções bem intencionadas de revisores ou copydesks. Por isso, é necessário que se proceda ao estabelecimento desse texto, procurando, no confronto com as edições publicadas em vida do autor, restituir-lhe sua fidedignidade e genuinidade. Clarice Lispector escrevia e reescrevia seus textos, mas não se preocupava em guardar manuscritos e originais, como se pode verificar no arquivo que se encontra na Fundação Casa de Rui Barbosa, cujo inventário foi organizado por Eliane Vasconcelos e publicado em 1994. De toda a sua obra ficcional, só restou um original datilografado, o de Água Viva, a propósito do qual fala em carta a Olga Borelli, mostrando como trabalhava exaustivamente no texto. Abre aspas. Não pude te esperar, estava morrendo de cansaço, porque estou trabalhando ininterruptamente desde as 5 da manhã. Infelizmente, eu é que tenho que fazer a cópia de Atrás do Pensamento. Sempre fiz a última cópia dos meus livros anteriores, porque cada vez que copio, vou modificando, acrescentando, mexendo neles, enfim, fecha aspas, grifo nosso. No entanto, depois de encaminhar o texto à editora, Clarice não se interessava mais por ele, conforme declara em entrevista concedida a Afonso Romano de Santana e Marina Colasanti para o Museu da Imagem e do Som, em 20 de outubro de 1976. Afonso diz, na entrevista, Afonso, você tem seus textos escritos na cabeça, e uma vez você me disse uma coisa impressionante, você nunca releu um texto seu. Clarice, não, enjoo. Quando é publicado, é como livro morto, não quero mais saber dele, e quando eu leio, estranho, acho ruim. Aí não leio, ora. Olga Borelli, grande amiga e companheira de Clarice Lispector, com quem conversamos recentemente, nos assegurou que, de fato, Clarice não revia seus textos depois que encaminhava os originais à editora. Assim, não é possível trabalhar com textos de Clarice Lispector, ignorando-se o fato de que não os revia e, portanto, não fazia mudanças de uma edição para outra. Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, teve 4 edições publicadas em vida da autora, as duas primeiras em 1969 e 73, publicadas pela editora Sabiá, e duas pela José Olímpio, em 1974 e 76. Nas edições que se seguiram, incorporaram-se incorreções que procuramos corrigir nesta edição, cuidadosamente confrontada com a primeira, escolhida como texto de base. Marlene Gomes Mendes, A Origem da Primavera ou A Morte Necessária em pleno dia. Estando tão ocupada, viera das compras de casa que a empregada fizera às pressas, porque cada vez mais matava serviço, embora só viesse para deixar almoço e jantas pronto. Dera vários telefonemas tomando providências, inclusive um dificílimo para achar o bombeiro de encanamento de água. Fora à cozinha para arrumar as compras e dispor na fruteira as maçãs, que eram a sua melhor comida. Embora não soubesse enfeitar uma fruteira, mas Ulisses acenara-lhe com a possibilidade futura de, por exemplo, embelezar uma fruteira. Viu que a empregada deixara para jantar antes de ir embora, pois o almoço estivera péssimo, enquanto notara que o terraço pequeno, que era privilégio de seu apartamento por ser térreo, precisava ser lavado. Recebera um telefonema convidando-a para um coquetel de caridade em benefício de alguma coisa que ela não entendeu totalmente, mas que se referia ao seu curso primário. Graças a Deus que estava em férias. Fora ao guarda-roupa. Graças a Deus que estava em férias.
Foram ao guarda-roupa escolher que vestido usaria para se tornar extremamente atraente para o encontro com Ulisses, que já lhe dissera que ela não tinha bom gosto para se vestir. Lembrou-se de que, sendo sábado, ele teria mais tempo, porque não dava nesse dia as aulas de férias da universidade. Pensou que ele estava transformando para ela, no que ele parecia querer que ela soubesse. Supôs que ele queria ensinar-lhe a viver sem dor apenas. Ele dissera uma vez que queria que ela, ao lhe perguntarem seu nome, não respondesse Lore, mas que pudesse responder: Meu nome é eu, pois teu nome, dissera ele, é um só. Perguntou-se se o vestido branco e preto serviria. Então, do ventre mesmo, como um estremecer longínquo da terra que mal se soubesse ser sinal de terremoto, do útero, do coração contraído, veio o tremor gigantesco de uma forte dor abalada, do corpo todo em abalo. Em sutis caretas de rosto e de corpo afinal, com a dificuldade de um petróleo rasgando a terra, veio afinal o grande choro seco, choro mudo, sem som algum até para ela mesma, aquele que ela não havia adivinhado, aquele que não quisera jamais e que não previra. Sacudida com sacudida com a árvore forte que é mais profundamente abalada que a árvore frágil. Afinal, rebentados canos e veias, então sentou-se para descansar e em breve fazia de conta que ela era a mulher azul, porque o crepúsculo mais tarde talvez fosse azul. Faz de conta que fiava com fios de ouro as sensações. Faz de conta que a infância era hoje, e prateada de brinquedos. Faz de conta que uma veia não se abrira, e faz de conta que dela não estava em silêncio alvíssimo escorrendo sangue escarlate, e que ela não estivesse pálida de morte, mas isso fazia de conta que ela estava mesmo de verdade. Precisava, no meio do faz de conta, falar a verdade da pedra opaca para que contrastasse com o faz de conta verde cintilante. Faz de conta que amava e era amada. Faz de conta que não precisava morrer de saudade. Faz de conta que estava deitada na palma transparente da mão de Deus. Não Lore, mas o seu nome secreto, que ela por enquanto ainda não podia usufruir. Faz de conta que vivia, e não que estivesse morrendo, pois viver não ficava de braços caídos, pois viver afinal não passava de se aproximar cada vez mais da morte. Faz de conta que ela não ficava de braços caídos, de perplexidade, quando os fios de ouro que fiava se embaraçavam e ela não sabia desfazer o fino fio frio. Faz de conta que ela era sábia bastante para desfazer os nós de corda de marinheiro que lhe atavam os pulsos. Faz de conta que tinha um cesto de pérolas só para olhar a cor da lua, pois ela era lunar. Faz de conta que ela fechasse os olhos e seres amados surgissem quando abrisse os olhos úmidos de gratidão. Faz de conta que tudo o que tinha não era faz de conta. Faz de conta que se descontraía o peito e uma luz douradíssima e leve a guiava por uma floresta de açudes mudos e de tranquilas mortalidades. Faz de conta que ela não era lunar. Faz de conta que ela não estava chorando por dentro, pois agora mansamente, embora de olhos secos, o coração estava molhado. Ela saíra agora da voracidade de viver. Lembrou-se de escrever a Ulisses contando o que se passara, mas nada se passara dizível em palavras escritas ou faladas. Era bom aquele sistema que Ulisses inventara. O que não soubesse ou não pudesse dizer, escreveria e lhe daria o papel mudamente. Mas dessa vez não havia sequer o que contar. Agora, lúcida e calma, Lore lembrou-se que lera que os movimentos histéricos de um animal preso tinham como intenção libertar, por meio de um desses movimentos, a coisa ignorada que o estava prendendo. A ignorância do movimento único, exato e libertador, era o que tornava um animal histérico. Ele apelava para o descontrole. Durante o sábio descontrole de Lore, ela tivera para si mesma agora as vantagens libertadoras vindas de sua vida mais primitiva e animal. Apelara histericamente para tantos sentimentos contraditórios e violentos que o sentimento libertador terminara desprendendo-a da rede. Na sua ignorância animal, ela não sabia sequer como, mas estava cansada do esforço animal libertado. E agora chegara o momento de decidir se continuaria ou não vendo Ulisses.
Em súbita revolta, ela não quis aprender o que ele pacientemente parecia querer ensinar a ela mesma. Aprender revoltava-se sobretudo porque aquela não era para ela a época de meditação, que de súbito parecia ridícula. Estava vibrando em puro desejo, como lhe acontecia antes e depois da menstruação. Mas era como se ele quisesse que ela aprendesse a andar com as próprias pernas, e só então, preparada para a liberdade por Ulisses, ela fosse dele. O que é que ele queria dela, além de tranquilamente desejá-la? No começo, Lore enganara-se e pensara que Ulisses queria transmitir alguma coisa das aulas de filosofia, mas ele disse, abre aspas, não é de filosofia que você está precisando. Se fosse, seria fácil. Você assistiria às minhas aulas como ouvinte e eu conversaria com você em outros termos, fecha aspas. Pois agora o terremoto serviria à sua histeria, e agora que estava liberta, podia até adiar para o futuro a decisão de não ver Ulisses. Só que hoje queria vê-lo. E, apesar de não tolerar o mudo desejo dele, sabia que na verdade era ela quem o provocava, para tentar quebrar a paciência com que ele esperava. Com a mesada que o pai mandava, comprava vestidos caros, sempre justos. Era só isso que sabia fazer para atraí-lo, e estava na hora de se vestir. Olhou-se ao espelho e só era bonita pelo fato de ser uma mulher. Seu corpo era fino e forte, um dos motivos imaginários que fazia com que Ulisses a quisesse. Escolheu um vestido de fazenda pesada, apesar do calor, quase sem modelo. O modelo seria o seu próprio corpo, mas enfeitar-se era um ritual que a tornava grave. A fazenda já não era um mero tecido. Transformava-se em matéria de coisa e era esse estofo que com o seu corpo ela dava corpo. Como podia um simples pano ganhar tanto movimento? Seus cabelos de manhã, lavados e secos ao sol do pequeno terraço, estavam da seda castanha mais antiga. Bonita? Não. Mulher. Lore então pintou cuidadosamente os lábios e os olhos, o que ela fazia, segundo uma colega, muito mal feito. Passou perfume na testa e no nascimento dos seios. A terra era perfumada com cheiro de 1000 folhas e flores esmagadas. Lore se perfumava e essa era uma das suas imitações do mundo, ela que tanto procurava aprender a vida. Como o perfume, de algum modo intensificava o que quer que ela era e por isso não podia usar perfumes que a contradiziam. Perfumar-se era de uma sabedoria instintiva, vinda de milênios de mulheres aparentemente passivas, aprendendo, e como toda arte, exigia que ela tivesse um mínimo de conhecimento de si própria. Usava um perfume levemente sufocante, gostoso como humus, como se a cabeça deitada esmagasse humus, cujo nome não dizia a nenhuma de suas colegas professoras, porque ele era seu. Era ela, já que para Lore perfumar-se era um ato secreto ou quase religioso. Usaria brincos? Hesitou, pois queria orelhas apenas delicadas e simples, alguma coisa modestamente nua. Hesitou mais. Riqueza ainda maior seria a de esconder com os cabelos as orelhas de corça e torná-las secretas, mas não resistiu. Descobriu-as, esticando os cabelos para trás das orelhas incongruentemente e pálidas. Rainha egípcia? Não. Toda ornada como as mulheres bíblicas, e havia também algo em seus olhos pintados que dizia com melancolia: decifra-me, meu amor, ou serei obrigada a devorar. E agora, portanto, vestida, o mais bonita quanto poderia chegar a sê-lo, vinha novamente a dúvida de ir ou não ao encontro com Ulisses. Pronta, de braços pendentes, pensativa, iria ou não ao encontro. Com Ulisses, ela se comportava como uma virgem, que não era mais, embora tivesse certeza de que também isso ele adivinhava. Aquele sábio estranho que, no entanto, não parecia adivinhar que ela queria amor. Mais uma vez, nas suas hesitações confusas, o que a tranquilizou foi que tantas vezes lhe servira de sereno apoio, é que tudo que existia com uma precisão absoluta e no fundo o que ela terminasse por fazer ou não fazer não escaparia dessa precisão. Aquilo que fosse do tamanho da cabeça de um alfinete não transbordava nenhuma fração de milímetro além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo o que existia era de uma grande perfeição.
Só que a maioria do que existia com tal perfeição era, tecnicamente, invisível. A verdade, clara e exata em si própria, já vinha vaga e quase insensível à mulher. Bem, suspirou ela. Se não vinha clara, pelo menos sabia que havia um sentido secreto das coisas da vida. De tal modo, sabia às vezes, embora confusa, terminava pressentindo a perfeição. De novo esses sentimentos, de novo esses pensamentos, que de algum modo usava como lembrete, de que, por causa da perfeição que existia, ela terminaria acertando. Mais uma vez o lembrete agiu nela, e com seus olhos ainda escuros, agora pelo pensamento perturbado, decidiu que veria Ulisses pelo menos mais esta vez. E não era porque ele esperava por ela, pois muitas vezes Lore, contando com a já insultosa paciência de Ulisses, faltava sem avisar-lhe nada. Mas a ideia de que a paciência de Ulisses se esgotaria, a mão subiu-lhe à garganta, tentando estancar uma angústia parecida com a que sentia quando se perguntava: quem sou eu? Quem é Ulisses? Quem são essas pessoas? Era como se Ulisses tivesse uma resposta para tudo isso e resolvesse não dá-la. E agora a angústia vinha, porque de novo descobria que precisava de Ulisses, o que a desesperava. Queria poder continuar a vê-lo, mas sem precisar tão violentamente dele. Se fosse uma pessoa inteiramente só, como era antes, saberia como sentir e agir dentro de um sistema. Mas Ulisses, entrando cada vez mais plenamente em sua vida, ela, ao sentir protegida por ele, passara a ter receio de perder a proteção. Embora ela mesma não soubesse ao certo que ideia fazia de ser protegida, entre aspas, teria, por acaso, o desejo infantil de ter tudo, mas sem ansiedade de dever dar algo em troca? Proteção seria presença? Se fosse protegida por Ulisses, ainda mais do que era, ambicionaria logo o máximo, ser tão protegida a ponto de não recear ser livre, pois de suas fugidas de liberdade teria sempre para onde voltar. Por ter de relance se visto de corpo inteiro ao espelho, pensou que a proteção também seria não ser mais um corpo único. Ser um único corpo dava-lhe, como agora, a impressão de que fora cortada de si própria. Ter um corpo único, circundado pelo isolamento, tornava tão delimitado esse corpo, sentiu ela, que então se amedrontava de ver uma só. Olhou-se avidamente de perto no espelho e se disse deslumbrada. Como sou misteriosa, sou tão delicada e forte, e a curva dos lábios manteve a inocência. Pareceu-lhe então, meditativa, que não havia homem ou mulher que por acaso não se tivesse olhado ao espelho e não se surpreendesse consigo próprio. Por uma fração de segundo, a pessoa se via como um objeto a ser olhado, o que poderiam chamar de narcisismo, mas, já influenciada por Ulisses, ela chamaria de gosto de ser. Encontrar na figura exterior os ecos da figura interna. Ah, então é verdade que eu não imaginei. Eu existo. E pelo mesmo fato de se haver visto ao espelho, sentiu como sua condição era pequena, porque um corpo é menor que o pensamento, a ponto de que seria inútil ter mais liberdade. Sua condição pequena não a deixaria fazer uso da liberdade, enquanto a condição do universo era tão grande que não se chamava de condição. A condição humana de Ulisses era maior que a dela que, era tão maior que a dela que, no entanto, tinha um cotidiano rico, mas seu descompasso com o mundo chegava a ser cômico de tão grande. Não conseguira acertar o passo com as coisas ao seu redor. Já tentara se pôr a par do mundo e tornara-se apenas engraçado, uma das pernas sempre curta demais. Abre parênteses. O paradoxo é que deveria aceitar de bom grado essa condição de manca, porque também isto fazia parte de sua condição. Fecha parênteses. Abre parênteses. Só quando queria andar certo com o mundo é que se estraçalhava e se espantava. Fecha parênteses. E de repente sorriu para si própria com um sorriso amargo, mas que não era mal porque também era de sua condição. Abre parênteses. Lore se cansava muito porque ela não parava de ser. Fecha parênteses. Pareceu-lhe que Ulisses, se ela tivesse coragem de contar-lhe o que sentia, e jamais o faria, se lhe contasse, ele responderia mais ou menos assim, e bem calmo: a condição se cura, mas o medo da condição é curável.
Ele diria isso ou qualquer outra coisa. Irritou-a porque cada vez que lhe ocorria em pensamento mais agudo ou mais sensato como este, ela supusesse que Ulisses era quem o teria. Ela, que reconhecia como gratidão a superioridade geral dos homens, que tinha um cheiro de homens e não de perfume, e reconhecia com irritação que, na verdade, esses pensamentos que ela chamava de agudos ou sensatos já eram resultado de sua convivência mais estreita com Ulisses, e mesmo o fato de seus sofrimentos serem agora mais espaçados, o que devia a Ulisses. Sofrimentos? Ser era uma dor? E só quando ser não fosse mais uma dor é que Ulisses a consideraria pronta para dormir com ele? Não, não vou ao encontro, pensou então para desligar-se dele. Mas desta vez não quis que ele fosse ao bar esperá-la. Para ofendê-lo, quis dizer-lhe que não ia. Ele que estava habituado a vê-la faltar e não avisar sequer. Desta vez, ela lhe diria que não ia, o que era uma ofensa mais positiva. Haviam-se passado momentos ou 3.000 anos. Momentos pelo relógio, em que se divide o tempo. 3.000 anos pelo que Lore sentiu quando, com pesada angústia, toda vestida e pintada, chegou à janela. Era uma velha de 4 milênios. Não, não fazia vermelho. Era a união sensual do dia com a sua hora mais crepuscular. Era quase noite, e estava ainda claro. Se pelo menos fosse vermelho à vista, como o era nela tão intrinsecamente. Mas era um calor de luz sem cor. E parada. Não, a mulher não conseguia transpirar. Ela estava seca e límpida, e lá fora só voavam pássaros de penas empalhadas. Se a mulher não fechava os olhos para não ver o calor, pois era um calor visível, só então vinha a alucinação lenta simbolizando-o. Via elefantes grossos se aproximarem, elefantes doces e pesados, de casca seca, embora mergulhados no interior da carne por uma ternura quente insuportável. Eles eram difíceis de se carregarem a si próprios, o que os tornava lentos e pesados. Ainda era cedo para acender as lâmpadas, o que pelo menos precipitaria uma noite. A noite que não vinha, não vinha, não vinha, que era impossível, e o seu amor que agora era impossível, que era seco como a febre de quem não transpira, era amor sem ópio nem morfina, e eu te amo era uma farpa que não se podia tirar com uma pinça, farpa incrustada na parte mais grossa da sola do pé. Ah, e a falta de sede. Calor com sede seria suportável, mas a falta de sede. Não havia senão faltas e ausências, e nem ao menos a vontade. Só farpas sem pontas salientes por onde serem pinçadas e extirpadas. Só os dentes estavam úmidos. Dentro de uma boca voraz e ressequida, os dentes úmidos mas duros, e sobretudo a boca voraz para nada. E o nada era quente naquele fim de tarde eternizada pelo planeta Marte. Seus olhos abertos e diamantes, nos telhados os pardais secos. Abre aspas, eu vos amo, pessoas, fecha. Era a frase impossível, a humanidade lhe era como morte eterna, que no entanto não tivesse o alívio de enfim morrer. Nada, nada morria na tarde enxuta, nada apodrecia. E às 6 horas da tarde fazia meio-dia. Fazia meio-dia com um barulho atento de máquina de bomba de água, bomba que trabalhava há tanto tempo sem água e que virara ferro enferrujado. Há 2 anos faltava água em diversas zonas da cidade. Nada jamais fora tão acordado como seu corpo, sem transpiração e seus olhos diamantes e de vibração parada. E o Deus, não. Nem mesmo a angústia. O peito vazio sem contração. Não havia grito. Enquanto isso era verão. Verão largo, como o pátio vazio nas férias da escola. Dor? Nenhuma. Nenhum sinal de lágrima ou nenhum suor. Sal sequer. Só uma doçura pesada, como a da casca lenta dos elefantes de couro ressequido. A esqualidez límpida e quente. Pensar no seu homem? Não. Era farpa na parte coração dos pés. Lamentar não ter casado e não ter tido filhos? 15 filhos dependurados, sem se balançar em ausência de vento. Ah, se as mãos começassem a se umedecer! Nem que houvesse água, por ódio que se banharia. Era por ódio que não havia água. Nada escorria, a dificuldade era uma coisa parada, e uma jóia diamante. A cigarra de garganta seca não parava de rosnar. E se o Deus se liquefaz enfim em chuva? Não, nem quero, por seco e calmo ódio.
Quero isso mesmo, este silêncio feito de calor que a cigarra rude torna sensível. Sensível? Não se sente nada. Senão esta dura falta de ópio que amenize. Quero que isto que é intolerável continue, porque quero a eternidade. Quero esta espera contínua, como o canto avermelhado da cigarra, pois tudo isso é a morte parada. É a eternidade de 3 trilhões de anos das estrelas e da terra. É o cio sem desejo, os cães sem ladrar. É nessa hora que o bem e o mal não existem. É o perdão súbito, nós que nos alimentávamos com o gosto secreto da punição. Agora é a indiferença de um perdão. Pois não há mais julgamento. Não é um perdão que tenha vindo depois de um julgamento, é a ausência de juiz e condenado. E não chove, não chove, não existe menstruação. Os ovários são duas pérolas secas. Vou vos dizer a verdade, por ódio seco, que era isto mesmo, e que não chova. E exatamente então ela ouve alguma coisa. Uma coisa também seca que a deixa ainda mais seca de atenção. É um rolar de trovão seco, sem uma saliva, que rola. Mas onde? No céu nu e absolutamente azul, nenhuma nuvem de amor que chore. Deve ser de muito longe o trovão. Ao mesmo tempo, o ar tem um cheiro adocicado de elefantes grandes e de jasmim adocicado na casa ao lado. A Índia invadindo o Rio de Janeiro com suas mulheres adocicadas. Um cheiro de cravos do cemitério. Irá tudo mudar tão de repente? Para quem não tinha nem noite, nem chuva, nem apodrecimento de madeira na água, para quem não tinha senão pérolas, será que a noite vai chegar? Vai ter madeira enfim apodrecendo, cravo vivo de chuva no cemitério, chuva que vem da Malásia? A urgência é ainda imóvel, mas já tem um tremor dentro. Lore não percebe que o tremor é seu, como não percebera que aquilo que a queimava não era o fim da tarde encalorada, e sim o seu calor humano. Ela só percebe que agora alguma coisa vai mudar, que choverá ou cairá à noite, mas não suporta a espera de uma passagem, e antes da chuva cair, o diamante dos olhos se liquefaz em 2 lágrimas. E enfim, o céu se abranda. Lore ligou o número de telefone. Não poderei ir, Ulisses. Não estou bem. Houve uma pausa. E ele afinal perguntou: É fisicamente que você não está bem? Ela respondeu que não tinha nada físico. Então ele disse: Lore, disse Ulisses. E de repente pareceu grave, embora falasse tranquilo. Lore, uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia, que insatisfeita foi a criadora de minha própria vida. Foi apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você enquanto você esperava um táxi, e desde logo desejando você, este seu corpo inteiro, que nem sequer é bonito, mas é o corpo que eu quero, mas quero inteira, com a alma também. Por isso, não faz mal que você não venha. Esperarei quanto tempo for preciso. Por que é que você nunca se casou? Perguntou ela incongruentemente. É que. E a voz era a voz de quem sorria. É que não senti necessidade, e por sorte tive as mulheres que eu quis. Ela se despediu, abaixou a cabeça em pudor e alegria, pois apesar de, ela tivera alegria. Ele esperaria por ela, agora o sabia, até que ela aprendesse. Tudo estava tranquilo agora, e ao lembrar-se de sua própria imagem bíblica, ao se ter olhado antes no espelho, achou-a tão de algum modo bonita que tinha que dar esse aspecto de beleza a alguém. E esse alguém só podia ser Ulisses, que sabia ver a beleza disfarçada e tão recôndita que um vulgar não poderia. Mas ele, a um olhar, podia. Ele era um homem, ela era uma mulher, e milagre mais extraordinário do que esse só se comparava à estrela cadente, que atravessa, quase imaginariamente, o céu negro, e deixa como rastro o vívido espanto de um universo vivo. Era um homem e uma mulher. Ela que tantas vezes chegara a odiar Ulisses, mesmo continuando a fazer com que ele a desejasse. Ah! Gritou-se muda de repente, que o Deus me ajude a conseguir o impossível. Só o impossível me importa. Nem sequer entendeu o que queria dizer com isso,
mas como se tivesse sido atendida no maior apelo humano e, de algum modo, só por desejá-lo, tivesse tocado no impossível. Disse baixo, audível, humilde, obrigada. Através de seus graves defeitos, que um dia ela talvez pudesse mencionar sem se vangloriar, é que chegara agora a poder amar. Até aquela glorificação, ela amava o nada. A consciência de sua permanente queda humana e levava ao amor ao nada. E aquelas quedas, como as de Cristo, que várias vezes caiu ao peso da cruz, e aquelas quedas é que começavam a fazer a sua vida. Talvez fossem os seus apesar de, que, Ulisses dissera, cheios de angústias e desentendimento de si, a estivessem levando a construir pouco a pouco uma vida. Com pedras de material ruim, ela levantava talvez o horror, e aceitava o mistério de com horror amar ao Deus desconhecido. Não sabia o que fazer de si própria, já nascida, senão isto: tu, ó Deus, que eu amo como quem cai do nada. Depois foi fácil telefonar para Ulisses e dizer-lhe que mudara de ideia e que podia ir esperá-la no bar. Era cruel o que fazia consigo própria. Aproveitar que estava em carne viva para se conhecer melhor, já que a ferida estava aberta. Mas doía demais mexer-se nesse sentido. Então preferiu apaziguar-se e planejou que, no táxi, pensaria no nariz reto de Ulisses, na sua cara marcada pela aprendizagem lenta da vida, nos seus lábios que ela jamais beijara. Só que ela não queria ir de mãos vazias, e assim como se levasse uma flor, ela escreveu num papel algumas palavras que lhe dessem prazer. Existe um ser, abre aspas, existe um ser que mora dentro de mim como se fosse a casa dele, e é. Trata-se de um cavalo preto e lustroso que, apesar de inteiramente selvagem, pois nunca morou antes em ninguém, nem jamais lhe puseram rédeas nem sela, apesar de inteiramente selvagem, tem por isso mesmo uma doçura primeira de quem não tem medo. Come e às vezes na minha mão. Seu focinho é úmido e fresco. Eu beijei o seu focinho. Quando eu morrer, o cavalo preto ficará sem casa e vai sofrer muito, a menos que ele escolha outra casa e que esta outra casa não tenha medo daquilo que é ao mesmo tempo selvagem e suave. Aviso que ele não tem nome, basta chamá-lo e se acertar o seu nome. Ou não se acerta, mas, uma vez chamado com doçura e autoridade, ele vai. Se ele fareja e sente que um corpo caso é livre, ele trota sem ruídos e vai. Aviso também que não se deve temer o seu relinchar. A gente se engana e pensa que é a gente mesma que está relinchando de prazer ou de cólera, e a gente se assusta com o excesso de doçura do que é isto pela primeira vez. Fecha aspas. Ela sorriu. Ulisses ia gostar. Ia pensar que o cavalo, ela era própria. Era. Como se uma manada de gazelas transparentes se transladassem no ar do mundo ao crepúsculo. Foi isso que Lori conseguiu várias semanas depois. A vitória translúcida foi tão leve e promissora como o prazer pré-sexual. Ela se tornava mais habilidosa, como se aos poucos estivesse se habituando à terra, à lua, ao sol, e estranhamente a Marte sobretudo. Estava numa plataforma terrestre de onde, por átimos de segundos, parecia ver a super-realidade do que é verdadeiramente real. Mais real, disse-lhe Ulisses, quando ela, a seu jeito, contou-lhe o quase não acontecimento, mais real do que a realidade. No dia seguinte, tentou pacientemente de novo o crepúsculo. Estava à espera. Com os sentidos aguçados pelo mundo que a cercava, como se entrasse nas terras desconhecidas de Vênus, nada aconteceu. Próxima parte: Luminescência. De Ulisses, ela aprenderá a ter coragem de ter fé, muita coragem. Fé em quê? Na própria fé? Que a fé pode ser um grande susto, pode significar cair no abismo. Lori tinha medo de cair no abismo e segurava-se numa das mãos de Ulisses, enquanto a outra mão de Ulisses empurrava-a para o abismo. Em breve, ela teria de soltar a mão menos forte do que a que a empurrava e cair. A vida não é de se brincar porque em pleno dia se morre. A mais premente necessidade de um ser humano era tornar-se um ser humano. E houve a noite do terror. Ela ouvia passos indo e vindo. Olhou pela fresta da janela e viu que era mesmo o homem meio doido, com braços compridos de macaco, que durante o dia a seguira. Os passos vagarosos que vinham e iam voltavam.
Lore sabia que ele esperava por ela, pela fresta viu que ele fumava e pacientemente andava para lá e para cá. Ela não suportou mais e telefonou para Ulisses. Ele disse que em minutos estaria lá, minutos ou horas intermináveis. Ter-se-ia quebrado o freio de seu carro ou coisa semelhante. Finalmente ouviu o carro parar. Viu pela janela os dois homens falando, e um sussurro calmo que se prolongava demais. Afinal, viu o homem se afastar. Ao mesmo tempo, Ulisses dizia-lhe baixo: Lore, está tudo bem. Foi um homem que você hoje ficou olhando muito, possivelmente distraída, e ele com esperança acompanhou você, esperando que você abrisse a porta. Venha até a porta. Ele foi. Quer tomar um café? Perguntou ela como pretexto para fazê-lo entrar. Ele ficou no limiar. Ela estava de pé em camisola curta e transparente. Ele ia dizer: Pode dormir descansada. Ele ia dizer, abre aspas, pode dormir descansada. Eu dissuadi o homem a meu modo, fecha aspas. Mas antes de dizer isso, ele parou inteiramente, com os lábios apertados, e olhou-a de alto a baixo. Afinal disse, Dedia telefono para você. Com um desespero de fêmea desprezada, ouviu o carro dele se afastar. A visão de Ulisses tirara-lhe o sono. Olhou-se de corpo inteiro ao espelho para calcular o que Ulisses vira, e achou-se atraente. No entanto, ele não quisera entrar. Esperou sem pressa pela madrugada. A melhor luz de se viver era na madrugada. Leve, tão leve promessa de manhãzinha. Ela sabia disso. Já passara inúmeras vezes por isso. Como para um pintor que escolhe a luz que lhe convém. Lore preferia para a descoberta do que se chama viver essas horas tímidas do vago começo do dia. De madrugada ia ao pequeno terraço, e quando tinha sorte era madrugada com lua cheia. Tudo isso ela já aprendera através de Ulisses. Antes ela evitara sentir. Agora ainda tinha, porém, já com leves incursões pela vida. Mas da lua ela não tinha receio, porque era mais lunar que solar e via de olhos bem abertos nas madrugadas tão escuras a lua sinistra do céu. Então ela se banhava toda nos raios lunares, assim como havia os que tomavam banhos de sol, e ficava profundamente límpida. Nesta madrugada fresca foi ao terraço, e refletindo um pouco chegou à assustadora certeza de que seus pensamentos eram tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte. Ela simplesmente sentira, de súbito, que pensar não lhe era natural. Depois chegara à conclusão de que ela não tinha um dia a dia, mas sim uma vida a vida. E aquela vida que era sua nas madrugadas era sobrenatural com suas inúmeras luas banhando-a de um prateado líquido tão terrível. Sobretudo, aprender agora a se aproximar das coisas sem ligá-las à sua função. Parecia agora poder ver como seriam as coisas e as pessoas antes que lhes tivéssemos dado o sentido de nossa esperança humana, ou de nossa dor. Se não houvesse humanos na terra, seria assim. Chovia, as coisas se ensopavam, sozinhas, e secavam depois, ardiam secas ao sol e se crestavam em poeira, sem dar ao mundo nosso sentido. Como Lore se assustava. Tinha medo da chuva quando a separava da cidade e dos guarda-chuvas abertos, e dos campos se embebendo de água. Então o que chamava de morte a atrair tanto que só poderia chamar de valoroso o modo como, por solidariedade e pena dos outros, ainda estava presa ao que chamava de vida. Seria profundamente amoral não esperar pela morte como os outros todos esperam por esta hora final. Teria sido esperteza dela avançar no tempo, e imperdoável ser mais sabida que os outros. Por isso, apesar da curiosidade intensa que tinha pela morte, Lore ainda assim esperava. E amanheceu. O que se passara no pensamento de Lore naquela madrugada era tão indizível e intransmissível como a voz de um ser humano calado. Só o silêncio da montanha lhe era equivalente. O silêncio da Suíça, por exemplo. Lembrou-se com saudade do tempo que o pai era rico e viajavam vários meses por ano. Por mais intransmissível que fossem os humanos, eles sempre tentavam se comunicar através de gestos, de gaguejos, de palavras malditas e malditas. Já era de manhã mais alta quando ela preparou o café forte.
Tomou-o e dispôs-se a comunicar com Ulisses, já que Ulisses era o seu homem, e escreveu, abre aspas, e tão vasta a noite na montanha, tão despovoada. A noite espanhola tem o perfume e o eco duro do sapateado da dança. A italiana tem o mar cálido, mesmo se ausente, mas a noite de Berna tem o silêncio. Tenta-se em vão ler para não ouvi-lo, pensar depressa para disfarçá-lo, inventar um programa, frágil ponte que mal nos liga ao subitamente improvável dia de amanhã. Como ultrapassar essa paz que nos espreita? Montanhas tão altas que o desespero tem pudor. Os ouvidos se afiam, a cabeça se inclina, o corpo todo escuta. Nenhum rumor. Nenhum galo possível. Como estar ao alcance dessa profunda meditação do silêncio? Desse silêncio sem lembranças de palavras. Se és morte, como te abençoar? É um silêncio, Ulisses, que não dorme. É insone, imóvel, mas insone sem fantasmas, e terrível sem nenhum fantasma. Inútil querer povoá-lo com a possibilidade de uma porta que se abra rangendo, de uma cortina que se abre e diga alguma coisa. Ele é vazio e sem promessa, como eu, Ulisses. Se ao menos houvesse o vento, vento é ira, ira é vida. Mas nas noites que passei em Berna, não havia vento e cada folha estava incrustada no galho das árvores imóveis, ou se fosse época de cair neve, que é muda, mas deixa rastros, tudo embranquece. As crianças riem, brincando com os flocos. Os passos rangem e marcam. Isso durante o dia é tão intenso que a noite ainda é povoada. Há uma continuidade que é a vida. Mas este silêncio não deixa provas. Não se pode falar do silêncio como se fala da neve. O silêncio é a profunda noite secreta do mundo. E não se pode falar do silêncio como se fala da neve. Sentiu o silêncio dessas noites? Quem ouviu não diz. Há uma maçonaria no silêncio que consiste em não falar dele e de adorá-lo sem palavras. A noite, Ulisses, desce com suas pequenas alegrias de quem acende lâmpadas, com o cansaço que tanto justifica o dia. As crianças de Berna dormem. Fecham-se as últimas portas. As ruas brilham nas lajes e brilham já vazias. E afinal, apagam-se as luzes das casas. Só um ou outro poste iluminado para iluminar o silêncio. Mas este primeiro silêncio, Ulisses, ainda não é o silêncio. Que se espere, pois as folhas das árvores ainda se ajeitarão melhor. Algum passo tardio talvez se ouça com esperança pelas escadas. Mas há um momento em que o corpo descansado se ergue o espírito atento, e da terra e da lua. Então ele, o silêncio, aparece, e o coração bate ao reconhecê-lo, pois ele é o de dentro da gente. Pode-se depressa pensar no dia que passou, ou nos amigos que passaram e para sempre se perderam, mas é inútil esquivar-se ao silêncio. Mesmo o sofrimento pior, o da amizade perdida, é apenas fuga. Pois se no começo o silêncio parece aguardar uma resposta, como arde, Ulisses, por ser chamado a ir responder. Cedo se descobre que de ti ele nada exige, talvez apenas o teu silêncio, mas isto os de maçonaria sabem. Quantas horas perdi na escuridão supondo que o silêncio te julga? Como esperei em vão ser julgada pelo Deus? Surgem as justificações, trágicas justificações forjadas, humildes desculpas até a indignidade. Tão suave é para o ser humano enfim mostrar sua indignidade e ser perdoado com a justificativa de que era um ser humano humilhado de nascença. Até que se descobre, Ulisses, nem a tua indignidade ele quer. Ele é o silêncio. Ele é o Deus? Pode-se tentar enganá-lo também. Deixa-se como P. Deixa-se como por acaso o livro da cabeceira cair no chão, mas, horror, o livro cai dentro do silêncio e se perde na muda e parada voragem deste. Eu vou fechar a janela. Deste.
Começar o parágrafo de novo. Ah, não. E se um pássaro enlouquecido contasse esperança inútil, o canto apenas atravessaria como uma leve flauta o silêncio. O que mais se parecia, no domínio do som, com o silêncio, era uma flauta. Então, se a coragem não se luta mais, entra-se nele, vai-se nele para o inferno? Vai-se com ele, nós, os únicos fantasmas de uma noite inverna, que se entre, que não se espere o resto da escuridão diante dele, só ele próprio. Será como se estivéssemos num navio tão descomunalmente enorme que imaginássemos estar num navio, e este se ingrasse tão largamente que ignorássemos estar indo. Mas do que isso um homem não pode. Viver na orla da morte e das estrelas é vibração mais tensa do que as veias podem suportar. Não há sequer um filho de astro e de mulher como intermediário piedoso. O coração tem que se apresentar diante do nada, sozinho, e sozinho bater em silêncio de uma taquicardia nas trevas. Só se sente nos ouvidos o próprio coração, quando este se apresenta todo nu. Nem é comunicação, é submissão, pois nós não fomos feitos senão para o pequeno silêncio, não para o silêncio astral. Se não há coragem, que não se entre, que se espere o resto da escuridão diante do silêncio. Só os pés molhados pela espuma de algo que se espraia de dentro de nós, que se espere, um insolúvel pelo outro, um ao lado do outro, duas coisas que não vêm na escuridão, que se espere, não o fim do silêncio, mas o auxílio bendito de um terceiro elemento, a luz da aurora. Depois nunca mais se esquece, Ulisses, inútil até fugir para a cidade, pois fugir para outra cidade, pois quando menos se espera pode-se reconhecê-lo, de repente, ao atravessar a rua no meio das buzinas dos carros, entre uma gargalhada fantasmagórica e outra, depois de uma palavra dita, às vezes no próprio coração da palavra se reconhece o silêncio. Os ouvidos se assombram, o olhar se esgazeia, ei-lo, e dessa vez ele é fantasma. Fecha aspas. Escrever aliviou-a. Estava de olheiras pela noite não dormida, cansada, mas por um instante, como Ulisses gostaria de saber, feliz. Porque se não expressara o inexpressível silêncio, falara como um macaco que grunhe e faz gestos incongruentes, transmitindo não se sabe o que. Lori era. O que? Mas ela era. O que acontecia na verdade com Lori é que, por alguma decisão tão profunda que os motivos lhe escapavam, ela havia por medo cortado a dor. Só com Ulisses viera aprender que não se podia cortar a dor, senão se sofreria o tempo todo. E ela havia cortado, sem sequer ter outra coisa que em si substituísse a visão das coisas através da dor de existir, como antes. Sem a dor, ficara sem nada, perdida no seu próprio mundo e no alheio sem forma de contato. Fora então que Ulisses aparecera casualmente na sua vida. Ele, que se interessava por Lore apenas pelo desejo, parecia agora ver como ela era inalcançável. E mais, não só inalcançável por ele, mas por ela própria e pelo mundo. Ela vivia de um estreitamento no peito. A vida. Então é que haviam começado os encontros. Ela só parecia querer dele aprender alguma coisa, e enganara-se, pensando que queria aprender pelo fato de Ulisses ser professor de filosofia, usando-o nessa esperança. Quando esta morreu, ao ver que ele não tinha a menor intenção de ensinar-lhe um modo de viver filosófico ou literário, já era tarde. Estava presa a ele porque queria ser desejada. Sobretudo gostava de ser desejada meio selvagemente, quando ele bebia demais. Já tinha sido desejada por outros homens, mas era novo. Ulisses querendo-a e esperando com paciência, mesmo quando estava embriagado, o que não lhe tirava o controle, e esperando com paciência que ela estivesse pronta, enquanto ele próprio dizia de si mesmo que estava em plena aprendizagem, mas tão além dela que ela se transformava em ínfimo corpo vazio e doloroso, apenas isso. E ela ansiava por ele porque exatamente ele lhe parecia ser o limite entre o passado e o que viesse. E o que viria? Nada. Pensava em desespero. Esperava, já que não tinha o que fazer senão dar aulas de manhã no curso primário ou então estar de férias como agora, ler um pouco, comer e dormir, e encontrar-se com Ulisses, que pouco a transformava, ou se transformava era pouco demais, e esperar.
No entanto, era o seu pavor de uma possível intimidade de alma com Ulisses o que a deixava irritada com ele. Estaria, na verdade, lutando contra sua própria vontade intensa de aproximar-se do impossível de um outro ser humano? Ah, que não fosse mais a dor! E ajudava Ulisses, aplicando-se depressa em aprender. O quê? Por medo do que, ao final, ele achasse que já era tarde demais para ela e recuasse gentilmente. Parecia-lhe, no entanto, que ela própria dificultava a missão de ambos, porque, embora sem saber o que queria, além de um dia vir a dormir com ele, adivinhava que seria algo tão difícil de dar e receber que ele talvez se recusasse. A própria Lore tinha uma espécie de receio de ir, como se pudesse ir longe demais. Em que direção? O que dificultava a ida? Sempre que retinha um pouco, como se retivesse as rédeas de um cavalo que poderia galopar e levá-la Deus sabe onde. Ela se guardava. Por que e para quê? Para o que estava ela se poupando? Era um certo medo da própria capacidade, pequena ou grande, talvez por não reconhecer os próprios limites. Os limites de um ser humano eram divinos? Eram. Mas parecia-lhe que, assim como uma mulher às vezes se guardava intocada para dar-se um dia ao amor, que ela queria morrer talvez ainda toda inteira para a eternidade tê-la toda. Queria ela a salvação? A dor fora anquilosada e paralisada dentro de seu peito, como se ela não quisesse mais usá-la como forma de viver. Mas essa precaução, vinda depois de Ulisses, não era ainda a que a salvaria, pois em lugar da dor, nada viera senão a parada da vida dos sentimentos. Se era a salvação que ela esperava de Ulisses, isso seria pedir tanto e tão grande que ele negaria? Ela nunca vira ninguém salvar o outro, então temia uma aproximação que só faria desiludi-la na confirmação de que um ser não transpassa o outro como sombras que se trespassam. Às vezes regredia e sucumbia a uma completa irresponsabilidade, o desejo de ser possuída por Ulisses sem ligar-se a ele, como fizera com os outros. Mas também nisso podia falhar. Ela era agora uma mulher de grande cidade, mas o perigo é que também havia uma forte herança agrária, vinda de longe no seu sangue, e sabia que essa herança poderia fazer com que de repente ela quisesse mais, dizendo-se: Não, eu não quero ser eu somente. Por ter um próprio eu, quero a ligação extrema entre mim e a terra friável e perfumada. O que chamava de terra já se tornara o sinônimo de Ulisses. Tanto ela queria a terra dos seus antepassados, com as crianças que ele ensinava de manhã. Com as crianças que ela ensinava de manhã, não conseguia unir-se à terra, como se não estivesse pronta para ter a ligação de mulher que representava com filhos. E restava, ainda como a sombra da dor sombria de que fora feita antes de Ulisses, o pensamento desalentado. O que ela era? Era apenas uma pequena parte de si mesma. Sua alma incomensurável, pois ela era o mundo, e no entanto vivia o pouco. Isso constituía uma de suas fontes de humildade e forçada aceitação, e também a enfraquecia diante de qualquer possibilidade de agir. Aliás, sentir-se humilde demais era de onde paradoxalmente vinha sua altivez de pessoa, e que sua altivez, que se refletia no modo flexível e tranquilo de andar, sua altivez vinha de certeza obscura de que suas raízes eram fortes e de que sua humildade não era apenas humildade humana, é que qualquer raiz era forte, e sua humildade vinha da certeza obscura de que todas as raízes eram humildes, terrosas e cheias de úmido vigor na sua modéstia nodose de raiz. É claro que tudo isso não era pensado, era vivido, com uma ou outra rápida passagem de luz de holofote na noite iluminando o céu por um átimo de segundo de pensamento na escuridão. O que também salvava Lore é que sentia que o seu mundo particular não fosse humano, também havia lugar para ela, e com grande beleza. Ela seria uma mancha difusa de instintos, doçuras e ferocidades, uma trêmula irradiação de paz e luta, como era humanamente, mas seria uma forma permanente, porque se o seu mundo não fosse humano, ela seria um bicho. Por um instante, então, desprezava o próprio humano e experimentava a silenciosa alma da vida animal. E era bom. Não entender era tão vasto que ultrapassava qualquer entender. Entender era sempre limitado, mas não entender não tinha fronteiras e levava ao infinito, ao Deus. Não era um não entender como um simples
pies de espírito. O bom era ter uma inteligência em não entender. Era uma bênção estranha, como a de ter loucura sem ser doida. Era um desinteresse manso em relação às coisas ditas do intelecto, uma doçura de estupidez. Mas de vez em quando vinha a inquietação insuportável, queria entender o bastante para pelo menos ter mais consciência daquilo que ela não entendia, embora no fundo não quisesse compreender. Sabia que aquilo era impossível, e todas as vezes que pensara que se compreendera era por ter compreendido errado. Compreender era sempre um erro. Preferia a largueza tão ampla e livre e sem erros que era não entender. Era ruim, mas pelo menos se sabia que se estava em plena condição humana. No entanto, às vezes adivinhava. Eram manchas cósmicas que substituíam entender. Lore já havia contado a Ulisses sobre o tempo que, em Campos, os pais eram ricos e viajavam, demorando-se meses com os filhos num país para o outro, até que, ao mesmo tempo em que a mãe morrera, a fortuna se reduzira a um terço. Ulisses, apesar de nunca ter viajado senão pelo Brasil, jamais lhe fizera perguntas turísticas. Nem ela as descrevia. Lore falava sucintamente sobre si mesmo em outros países. Dissera pouco, mas ele, pela atenção que lhe dera, parecia ter ouvido além do que ela contara. Ela falara de Paris, mas não da terra chamada Paris. Falara de como o inverno lá era cheio de trevas no crepúsculo e de como nevava a neve ruim, não da leve, mas da grossa, e ainda mais. Os flocos gelados batiam-lhe no rosto, já rígido de frio, trazidos pelas rajadas de vento. Contara por alto que um dia, ao escurecer, começara uma esquina a chorar de manso. Não havia ninguém por perto, então ela começara a falar sozinha. O Deus que me ajude nessas trevas geladas que são as minhas. Nessa esquina, dissera ela a Ulisses com sua voz sempre mansa, eu me senti perdida, salva de algum naufrágio e jogada numa praia escura, fria e deserta. Paris, de súbito, aquela terra estranha, dera-lhe a dor mais insólita, a de sua perdição real. Estar perdida não era a verdade corriqueira, mas era a irrealidade que lhe vinha dar a noção de sua condição verdadeira, e a de todos. Contou também de como no inverno, ainda em Paris, ela procurara uma costureira num bairro distante do hotel. Dentro de casa, não sentira a tarde cair e, estando na lareira acesa, não percebera que o frio com a noite precoce se tornava gelado. Era 9 de fevereiro. Ao sair, assustara-se ao encontrar noite feita. Não conhecia o bairro e os táxis eram raros. Os que passavam naquela rua negra já vinham com passageiros. Não tinha exata noção a que distância se achava do hotel. Ficara ali de pé esperando inutilmente um táxi. E se esquecesse o nome do hotel? E de repente não tivera a menor ideia do nome do seu. Tanto o nome dos hotéis em sua cidade, tanto o nome dos hotéis em todas as cidades do mundo se pareciam a ela morara ou apenas pousara em tantos. Se não se lembrasse nunca mais o nome do hotel, ninguém a encontraria. Ela ficaria morando naquele bairro sujo e negro e de edifícios enegrecidos, isolada do resto de Paris, e teria que mudar de vida para sobreviver. Moraria ali mesmo onde se perdera. Era raro uma pessoa tocar tão de perto a sua própria perdição. Para ter o que comer, iria se prostituir? De acordo com de acordo como era feita, parecia-lhe mais fácil e menos angustioso do que ter que trabalhar atrás do balcão de uma loja. Perdera a noção de quanto tempo estava ali naquela noite. O frio aumentara tanto que os homens haviam acendido uma fogueira cor de flama intensa dentro de uma lata depositada na calçada. Aproximou-se também, e como os homens, para não sentir a dormência crescente dos pés frígidos, sapateava de vez em quando imitando-os, e, ainda imitando-os, esfregava as mãos enluvadas uma na outra, até que de repente o inesperado, o táxi vazio passando, mandou-o parar. E o nome do hotel? Vá andando, disse ela ao chofer. Andando para onde? Respondera mal-humorado, como todos os choferes de Paris. Vá andando, repetiu com fingida dureza. Esqueceria de fato o nome do hotel? Sentia-se como quando era criança e tomava parte em representações teatrais. E nos bastidores, antes de entrar no palco, estremecia de pavor porque simplesmente havia esquecido as primeiras linhas do que devia falar. Embora, uma vez entrando no palco,
falasse de repente como uma sonâmbula, e só mais tarde fosse aos poucos tomando consciência de si e do público, e conseguisse representar seu papel. Foi uma freada súbita do táxi, acompanhada de palavrões do chofer, que lhe deu o choque necessário, e de súbito lembrara-se do nome do hotel. Disse-o ao chofer, imediatamente caiu num choro abafado de alívio e sofrimento. Ulisses ouvira de testa franzida, e depois dissera: Então você não quis mais nada disso, e parou com a possibilidade de dor? O que nunca se faz impunemente. Apenas parou e nada encontrou além disso. Eu não digo que eu não tenho muito, mas tenho ainda a procura intensa e uma esperança violenta. Não esta sua voz baixa e doce, e eu não choro. Se for preciso um dia eu grito, Lore. Estou em plena luta e muito mais perto do que se chama de pobre, vitória humana, do que você. Mas é vitória. Eu já poderia ter você com o meu corpo e minha alma. Esperarei nem que sejam anos que você também tenha corpo e alma para amar. Nós ainda somos moços. Podemos perder algum lugar sem perder a vida inteira. Mas olhe para todos ao seu redor e veja o que temos feito de nós e é isso considerado vitória nossa de cada dia. Não temos amado acima de todas as coisas. Não temos aceito o que não se entende porque não queremos passar por tolos. Temos amontoado coisas e seguranças por não nos termos um ao outro. Não temos nenhuma alegria que já não tenha sido catalogada. Temos construído catedrais e ficado ao lado de fora, pois as catedrais que nós mesmos construímos tememos que sejam armadilhas. Não nos temos entregue a nós mesmos, pois isso seria o começo de uma vida larga e nós a tememos. Temos evitado cair de joelhos diante do primeiro de nós que por amor diga, tens medo. Temos organizado associações e clubes sorridentes, onde se serve com ou sem soda. Temos procurado nos salvar, mas sem usar a palavra salvação, para não nos envergonharmos de sermos inocentes. Não temos usado a palavra amor para não termos de reconhecer sua contextura de ódio, de amor, de ciúme e de tantos outros contraditórios. Temos mantido em segredo a nossa morte para tornar nossa vida possível. Muitos de nós fazem arte por não saber como é a outra coisa. Temos disfarçado com falso amor a nossa indiferença, sabendo que nossa indiferença é angústia disfarçada. Temos disfarçado com um pequeno medo o grande medo maior, e por isso nunca falamos no que realmente importa. Falar no que realmente importa é considerado uma gafe. Não temos adorado por termos a sensata mesquinhez de nos lembrarmos o tempo dos falsos deuses. Não temos sido puros e ingênuos para não rirmos de nós mesmos e para que no fim do dia possamos dizer, pelo menos não fui tolo, e assim não ficarmos perplexos antes de apagar a luz. Temos sorrido em público do que não sorriríamos quando ficássemos sozinhos. Temos chamado de fraqueza a nossa candura. Temos temido um ao outro, acima de tudo, e a tudo isso consideramos a vitória nossa de cada dia. Mas eu escapei disso, Lore. Escapei com a ferocidade com que se escapa da peste, Lore. Esperarei até você também estar mais pronta. Lore sempre se espantava de como Ulisses a conhecia, mas antes dele poder compreender, receava sua censura, ou de que ele desanimasse e abandonasse, e nunca lhe dissera que o mal muitas vezes voltava. O ar dentro dela tinha então cheiro de poeira molhada. Vai recomeçar, meu Deus? Perguntava-se então, e reunia toda a sua força para parar a dor. Que dor era? A de existir? A de pertencer a alguma coisa desconhecida? A de ter nascido? E depois, estancada a dor como se não tivesse sequer havido, exausta, após ter nadado quilômetros no universo vazio, ficara ofegante. Jogava-se nas areias brilhantes de um planeta imóvel de bruços. Também não dissera a Ulisses de como melhorar a penosa sensação de estar solta, o fato de estar solta mesmo. O pai perdendo o grosso da fortuna, ela mudara-se sozinha de Campos para o Rio, comprara o pequeno apartamento onde vivia, sustentada regiamente pela mesada do pai, com 4 irmãos homens e ela filha única. O pai lhe mandava o que ela quisesse. Com um terço da fortuna que restara, dava para eles viverem como ricos, mas felizmente para ela
acabara-se a possibilidade de viajar sem parar pela Europa. Não contara a Ulisses por vergonha. Ele era, ao que ela entendera, socialista, e não admitiria sem escárnio ou revolta dar-se com ela sem desprezo. Por que você veio para o Rio? Não existem escolas primárias em Campos? É que eu não queria. Não queria me casar, queria certo tipo de liberdade que lá não seria possível sem escândalo. A começar pela minha família. Lá tudo se sabe. Meu pai me manda mesada porque o dinheiro da escola eu não poderia. Quantos amantes você já teve? Interrompeu ele. Ela silenciou, depois disse: Não foram propriamente amantes porque eu não os amava. Nas férias, como agora, você não se sente muito sozinha? Antes de mim, quero dizer. Alguma companhia tenho, porque sempre posso conversar um pouco com a empregada antiga que vem por horas arrumar a casa e deixa pronto o almoço e jantar. E tem uma cartomante que de vez em quando eu visito. Ele não riu. E de amigas, você não sente falta? Já que ele não rira, ela pôde falar. Mas a cartomante é minha amiga. Ela nem me cobra consulta. E eu estava cansada de viver em companhia de 4 irmãos e de um pai, e de todos os conhecidos e conhecidas. Amiga só tive quando estudava. Agora prefiro ficar sozinha. Escute, Lori, você sabe muito bem como conheci você e quero de propósito relembrá-lo. Você estava esperando um táxi e eu, depois de olhar muito para você, pois fisicamente você me agrada, simplesmente abordei você com um começo de conversa qualquer sobre a dificuldade de encontrar táxi àquela hora. Ofereci-lhe levá-la no meu carro para onde você quisesse. No fim de 5 minutos de rodagem, convidei você para um whisky e você sem nenhuma relutância aceitou. Com os seus amantes você foi abordada na rua? Ela se ofendeu e respondeu dura e sincera: Claro que não. Eu não quero falar neles. Eles não tinham importância senão relativa e passageira. E não pergunto sequer se você agora mesmo não tem uma amante. Ficaram calados. Ele talvez pensando com cautela que era sua primeira cena de ciúmes. Ela feliz, pensando que essa era sua primeira cena de ciúmes. Quantos amantes você tem? Perguntou abruptamente. Ela fazendo um esforço sobre quantos amantes você teve. Ela fazendo um esforço sobre si mesma disse rápido: 5. Ele engoliu a dor e mudou de assunto. Mas nas suas viagens é impossível que você não tenha estado entre laranjeiras, sol e flores com abelhas. Não só o frio escuro, mas também o resto. Não, disse sombria. Essas coisas não são para mim. Sou mulher de cidade grande. Em primeiro lugar, Campos não é o que se chama de cidade grande. E depois, essas coisas, como símbolo, são para todo mundo. E por que você não aprendeu a tê-las? Isso se aprende? Laranjeira, sol e abelhas nas flores? Aprende-se quando já não se tem como guia forte a natureza de si próprio. Lore, Lore, ouça. Pode-se aprender tudo, inclusive a amar. E o mais estranho, Lore, pode-se aprender a ter alegria. Digo o que você quiser que eu aprenda, disse ela com inesperada ironia. O cântico dos cânticos? Talvez, por que não? Respondeu-lhe mais sério. Você diz isso porque está pronto. Pronto em todos os sentidos eu nunca estarei, Lore, e não me engano. Eles silenciaram. Ulisses pediu mais uma dose de uísque. Por quê? Perguntou ele. Você me dá a impressão de que se voluntariamente se separou das pessoas. Um dia digo talvez a você, se eu tiver a coragem de falar muito. Era raro ele se mostrar claramente mais sério. Lore reconhecia que ele tinha concentração, intensidade, delicadeza e discrição, embora tudo fosse quase sempre encapado por um tom leve para não mostrar emoção. Sabe, Lore, disse ele agora sorrindo, depois que encontrei você umas 3 ou 4 vezes, por Deus, talvez tenha sido exatamente da primeira vez que vi você. Pensei que poderia agir com você com o método de alguns artistas, concebendo e realizando ao mesmo tempo. É que de início pensei ter encontrado uma tela nua e branca, só faltando usar os pincéis. Depois é que descobri que se a tela era nua, ela também enegrecida por fumaça densa, vinda de algum fogo ruim, e que não seria fácil limpá-la. Não, conceber e realizar é o grande privilégio de alguns, mas mesmo assim não tenho desistido. Não, continuou ele falando como se ela não estivesse ali, mas é mesmo com bons sentimentos que se faz literatura. A vida também não. Mas há algo que não é bom sentimento, e uma delicadeza de vida que inclusive exige a maior coragem para aceitá-la. Lore ficou quieta. Percebia que ele pensava alto e que ela não precisava entender.
Mas era tão bom ouvir. Ela também quis se fazer ouvir e disse com alguma voluptuosidade na voz, o que nada combinava com ela e fez com que ele erguesse em interrogação as sobrancelhas. Estive lendo um dia um filósofo, sabe? Uma vez segui um conselho dele e deu certo. Era mais ou menos isto. É só quando esquecemos todos os nossos conhecimentos é que começamos a saber. Então pensei em você, que não fala uma palavra de filosofia comigo e quando estamos juntos. Pois é, quando estamos juntos você até parece um sábio que não quer ser mais sábio do que e até, sabe, até se dá o luxo de disfarçadamente se angustiar como se fosse qualquer um de nós. Ulisses estava atento, imóvel, e Lori continuou. Parece tão fácil à primeira vista seguir conselhos de alguém. Seus conselhos, por exemplo. Já agora ela falava sério. Seus conselhos, mas existe um grande, o maior obstáculo para eu ir adiante, eu mesma. Tenho sido a maior dificuldade no meu caminho, e com enorme esforço que consigo me sobrepor a mim mesma. Ela jamais falara tantas palavras em seguida, por isso queria evitar o principal. De repente, porém, notou que se não dissesse o final, nada teria dito, e falou: Sou um monte intransponível no meu próprio caminho. Mas às vezes, por uma palavra tua ou uma palavra lida, de repente tudo se esclarece. Sim, tudo se esclarecia, e ela surgia de dentro de si mesma quase com esplendor. Sim, disse Ulisses, mas você se engana. Eu não dou conselhos a você. Eu simplesmente. Eu. Eu acho que. O que eu faço mesmo é esperar. Esperar talvez que você mesma se aconselhe. Não sei. Lore, juro que não sei. Às vezes me parece que estou perdendo tempo. Às vezes me parece que, pelo contrário, não há modo mais perfeito, embora inquieto, de usar o tempo. O de te esperar. Você sabe rezar? O quê? Perguntou ela em sobressalto. Não rezar o Padre Nosso, mas pedir a si mesma, pedir o máximo a si mesma. Não sei. Não sei se sei, nunca tentei. Isto é um conselho? Perguntou com ironia. Ele se perturbou. Acho que foi. Esqueça o que eu disse. Mas ela não esqueceu. Lavava o rosto devagar, penteava-se devagar, já de camisola para dormir. Adiava, adiava. Escovou mais uma vez os dentes. Sua testa estava franzida, sua alma trêmula. Ela sabia o que ia tentar rezar e assustava-se, como se o que fosse pedir a si mesma e ao Deus precisasse de muito cuidado, porque o que pedisse, nisso seria atendida. Foi à geladeira, bebeu um copo de água. Agia como se tivesse sido hipnotizada por Ulisses e ainda um ínfimo movimento de revolta contra o hipnotismo a que parecia ter sido sujeita fazia adiar o que viesse. Pedir? Como é que se pede? E o que se pede? Pede-se vida? Pede-se vida. Mas já não se está tendo a vida? Existe uma mais real. O que é real? E ela não sabia como responder. Às cegas teria que pedir, mas ela queria que, se fosse às cegas, pelo menos entendesse o que pedisse. Ela sabia que não devia pedir o impossível. A resposta não se pede. A grande resposta não nos era dada. É perigoso mexer com a grande resposta. Ela parecia pedir humilde, e não a sua altura que era enorme. Lore sentia que era um enorme ser humano e que devia tomar cuidado. Ou não devia. A vida inteira tomara cuidado em não ser grande dentro de si para não ter dor. Não, não devia pedir mais vida. Por enquanto era perigoso. Ajoelhou-se trêmula, junto da cama, pois era assim que se rezava e disse baixo, severo, triste, gaguejando sua prece com um pouco de pudor. Alivia minha alma, faze com que eu me sinta que tua mão está dada a mim. Faze com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Faze com que eu sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa a morte. Faze com que eu sinta uma alegria modesta e diária. Faz com que eu sinta que não te indague demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Faz com que me lembre de que também não há explicação porque um filho quer o beijo de sua mãe e no entanto ele quer, e no entanto o beijo é perfeito. Faz com que eu receba o mundo sem receio, pois para esse mundo é incompreensível. Eu fui criada e eu mesmo também incompreensível. Então é que há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso, mas essa conexão não é clara para nós enquanto quisermos entendê-la. Abençoa-me para que eu viva com alegria o pão que eu como, o sono que eu durmo.
Faz com que eu tenha caridade por mim mesma, pois senão não poderei sentir que Deus me amou. Faze com que eu perca o pudor de desejar que na hora da minha morte haja uma mão humana amada para apertar a minha. Amém. Não era à toa que ela entendia o que buscava os que buscavam caminho, como buscava arduamente o seu, e como hoje buscava com sofreguidão a aspereza o seu melhor modo de ser, o seu atalho, já que não ousava mais falar em caminho. Agarrava-se ferozmente à procura de um modo de andar, de um passo certo, mas o atalho, com sombras refrescantes e reflexo de luz entre as árvores, o atalho onde ela fosse finalmente ela, isso só um certo momento indeterminado da prece ela sentira. Mas também sabia de uma coisa: quando estivesse mais pronta, passaria de si para os outros, o seu caminho era os outros. Quando pudesse sentir plenamente o outro, estaria salvo e pensaria: eis o meu porto de chegada. Mas antes precisava tocar em si própria. Antes precisava tocar no mundo. De vez seguinte em que se encontraram no terraço do bar, uma semana depois, Ulisses estava com seu ar moroso e desinteressante, mas Lore já a conhecia. Este ar de que ele tranquilamente treinava instante por instante um modo de abrir caminhada, um modo de abrir caminho. Se saía desse ar longínquo, era para olhá-la com um vago desejo de não percebia sequer se tornar mais forte. Lore manteve-se em silêncio, deixando que ele bebesse em silêncio, sem olhá-lo. Foi, pois, por um pequeno susto que ouviu dirigir-se a ela, e não saberia há quanto tempo ele a contemplara para dizer-lhe: Você é tão antiga, Lore. Disse ele, e para a surpresa dela, havia ternura em sua voz. Você é tão antiga, minha flor, que eu deveria lhe dar a beber vinho numa ânfora, disse, já sem ternura, e chamara-a de minha flor, como ela o ouvira chamar a secretária dele, de vez em quando que haviam se encontrado na rua. Era um modo disfarçado de uma falsa camaradagem, assim como Lore agia em relação a ele com certa secura. Mas havia tenacidade em Ulisses, havia tenacidade em Lore. Ulisses agora. Eita. Ulisses agora olhava-a curioso. Lore, você nem ao menos consegue sentir o que é de profundidade e arriscada aventura no que nós dois tentamos? Lore, nós estamos tentando alegria. Você ao menos sente isso? E sente como nos arriscamos no perigo? Você sente que há uma segurança na dor morna? Ah, Lore, você não consegue recuperar, mesmo vagamente, na lembrança da carne, o prazer de que, pelo menos no berço, você deve ter sentido por estar, por ser, ou pelo menos outra vez na vida, não importa quando nem por quê. Laurie não respondeu. Sabia que ele adivinhava que a resposta era negativa. Você prefere a dor? Também é isso, ela não respondeu. Sabia que ele adivinhava que a resposta seria de novo não. O que é? Para aprender a alegria você precisa de todas as garantias? Ela ficou em silêncio, porque o tom de Ulisses mudara, em vez de ardente se tornava sardônico, e era para feri-la. Ele reclinou-se na cadeira um pouco cansado e disse: Você é das que precisam de garantia. Quer saber como eu sou para me aceitar? Vou me fazer conhecer melhor por você, disse com ironia. Olhe, tenho uma alma muito prolixa e uso poucas palavras. Sou irritável e firo facilmente. Também sou muito calmo e perdoo logo. Não esqueço nunca, mas há poucas coisas de que eu me lembre. Sou paciente, mas profundamente colérico, como a maioria dos pacientes. As pessoas nunca me irritam mesmo, certamente porque eu as perdoo de antemão. Gosto muito das pessoas por egoísmo, é que elas se parecem no fundo comigo. Nunca esqueço uma ofensa, o que é uma verdade. Mas como pode ser verdade se as ofensas saem de minha cabeça como se nunca nela tivessem entrado? Lore começava a achar que Ulisses zombava dela, e apertou os lábios com cólera. Só que não podia se impedir de querer ouvi-lo. Sua curiosidade crescia à medida que, mesmo sabendo que ele brincava, também falava a verdade. Tem uma paz profunda, continuou ele, somente porque ela é profunda e não pode ser sequer atingida por mim mesmo. Se fosse alcançável por mim, eu não teria um minuto de paz. Quanto à minha paz superficial, ela é uma ilusão, a verdadeira paz. Outra coisa que esqueci é que há uma outra ilusão em mim,
a do grande mundo e aberto. Sou professor de filosofia porque é o que eu mais estudei e, no fundo, gosto de me ouvir falar sobre o que me interessa. Tenho um senso didático pronunciado que faz com que os meus alunos se apaixonem pela matéria e me procurem fora das aulas. Este meu senso didático, que é uma vontade de transmitir, eu também tenho em relação a você, Lore, se bem que você seja a pior dos meus alunos. Bom, apesar do meu ar duro, que aliás vem também do fato de meu nariz ser tão reto, apesar de meu ar duro, sou cheio de muito amor, e é isso que certamente me dá uma grandeza, essa grandeza que você percebe e de que tem medo. Como se de súbito tivesse notado que falara sério, parou e riu para desfazer tudo o que dissera. Meu amor, pelo mundo é assim. Eu perdoo as pessoas terem um nariz mal feito ou terem lábios finos demais e serem feias. Todo erro dos outros e nos outros é uma oportunidade para mim de amar. Veja, não permito que ninguém mande em mim. E, no entanto, não me incomodo, por exemplo, de simplesmente seguir o programa traçado na faculdade para o ensino de cada classe. Ulisses finalmente notou a cólera muda de Lore, então disse simples e sincero: bem sei que estava brincando, mas não menti nenhuma vez. Tudo o que eu disse é verdade. Eu me confessei. Não importa, sobretudo se foi a você. Aliás, eu me confessaria também a outros, sem nenhum perigo. Ninguém pode fazer uso do que os outros são, mas mesmo uso mental. Nem mesmo uso mental. Por isso, esse tipo de confissão não é jamais perigoso. Você agora Talvez agora você ainda me desconheça mais. O melhor modo de despistar é dizer a verdade, embora eu não tenha tentado nenhuma vez despistar você, Lore, disse ele. Com alguma dor, então, Lore percebeu que Ulisses, apesar de dizer o contrário, não queria se dar a ela, e ela pagaria com a mesma moeda. Talvez antes de ele falar, ela tivesse a intenção de um dia dar-se, pois sabia que teria de dar a alguém o que ela era, senão o que faria de si? Como morrer antes de dar-se, mesmo em silêncio? Porque no dar-se teria enfim uma testemunha de si própria, e porque Ulisses também teria pensado na morte, ele disse. Antes de morrer se vive, Lore, e uma naturalidade morrer, transformar-se, transmutar-se. Nunca se inventou nada além de morrer, como nunca se inventou um modo diferente de amor, de corpo que, no entanto, é estranho e cego, e no entanto cada pessoa, sem saber da outra, reinventa a cópia. Morrer deve ser um gozo natural. Depois de morrer, não se vai ao paraíso. Morrer é o que é o paraíso. Ficaram em silêncio por muito tempo. Um silêncio que não pesava, até que ele, como se quisesse lhe dar alguma coisa, disse-lhe: olhe para esse pardal, Lore, mandou ele. Não para de ciscar o chão, que aparentemente está vazio, mas com certeza os seus olhos veem comida. Obediente, ela olhou. E de súbito, eis que o pardal alçou o vôo, e na surpresa Lore esqueceu-se de si própria e disse como uma criança para Ulisses: é tão bonito que voa. Falara com a inocência que usava nas aulas com as crianças, enquanto não temia ser julgada. Inquieta então olhou rápido para o lado de Ulisses. Ele a olhava. Com um susto Lore notou. Era um olhar de amor. Uma semana depois, Lore ainda pensava nesse último encontro. Não vira mais Ulisses, nem ele lhe telefonara. Há uma semana que ela bordava uma toalha de mesa, e com as mãos ocupadas e destas, conseguia passar ao longo dos dias das férias escolares. Bordava e bordava. Às vezes, ao cair da noite, ela se enfeitava demoradamente e ia ao cinema. Mas sentia uma pressa por dentro. Sentia pressa. Havia alguma coisa que ela precisava saber e experimentar, e não estava sabendo e nunca soubera, e o tempo de algum modo estava ficando curto. Não demorava que voltassem a funcionar as escolas. Temia que Ulisses se cansasse daquela sua resistência paquidérmica em deixar o mundo entrar nela e desistisse. E o desespero a tomava. Sabia que ainda não estava pronta para dar-se a ele nem a ninguém, e nesse interim talvez ele a largasse. O desespero, numa dessas tardes ensolaradas, cresceu. De repente deixou-se deitar na cama de bruços, com o rosto quase enterrado no travesseiro. A dor voltara. A dor voltara quase fisicamente, e ela pensou em rezar, mas logo descobriu que não queria falar com Deus, talvez nunca mais. Lembrou-se de uma vez
De férias numa fazenda, deitara-se nos bruços de uma clareira no matagal, encostando o peito na terra, os membros na terra, só o rosto virado para o chão. Era protegido por um dos braços dobrados. E essa lembrança que visualizou de novo, pensou que de agora em diante era só isso que ela poderia, o que ela queria do Deus, encostar o peito nele e não dizer uma palavra. Mas se isso era possível, só seria depois de morta. Enquanto estivesse viva, teria que rezar, e que não queria mais, ou então falar com os humanos que respondiam e representavam talvez Deus. Ulisses, sobretudo. Embora por uma deformação profissional, Ulisses ensinasse demais. Não tinha ar doutorai, parecia mais com um estudante que fosse mais velho e que suas palavras não vinham de livros, e sim de uma vida que ela adivinhava plena, o que não impedia que ele fosse sem querer um pouco pedante. Irritava com como ele parecia querer ser o que superior. Ulisses, o sábio Ulisses, algum dia ia cair como uma estátua de seu pedestal. Lore sabia que pensava tudo isso por raiva, de dor, com o rosto enterrado no travesseiro. Não sabia mais de nada, e apesar de que sentia agora muda em relação ao Deus, percebia em si a vontade intensa, quase pungente, de se alimentar, de acusar, sobretudo de reivindicar. Parecia-lhe que já fora tão experimentada que agora lhe deveria chegar, dentro da lógica romântica dos humanos, a hora de receber a paz. Já nem ousava pensar em alegria, que ela não sabia propriamente como era, mas pensava em paz. O que seria uma alegria? Ainda teria capacidade de reconhecê-la, se viesse. Hoje era tarde demais para que soubesse distingui-la, pois ela adivinhava que a alegria viria talvez como um som simples, quase aquém do nível de audição. Então a ela, que nunca mais falara com Deus cósmico, disse-lhe em súbita cólera: Eu nada vos, porque nada me destes. Porque ela parecia saber que existia algo, o que os humanos davam para o Deus. Como? E ela nem mesmo queria mais saber o que era, só que sentiu que Deus também precisava dos humanos, então negou-se a ele. Seria talvez possível que a um certo ponto da vida o mundo se tornasse óbvio? Tinha medo de perder a vida da surpresa contínua se chegasse a esse ponto, e no entanto ela se tornaria uma fonte de paz. Ou não seria paz o que ela queria, sem poder, no entanto, impedir de quase já usufruir o que imaginava que acontecia depois de morrer, como encostar o corpo na terra, encostar-se toda até ser absorvida por Deus, já quis estar morta, não porque não quisesse a vida que ainda não lhe dera o seu segredo, mas porque ansiava por essa integração sem palavras. Mas a palavra de Deus era de tal mudez completa que aquele silêncio era ele próprio. Talvez não queria mais entrar numa igreja, nem que fosse apenas para respirar a penumbra fresca e recolhida. Ela agora estava só, para a dor que tivesse que vir. Sabia que, se estava só e para a dor que viesse, mas isso não vinha da humildade de uma aceitação ou de uma coragem, mas como um desafio ao Deus com que agora, por desilusão e solidão, ela parecia querer medir forças. Tu me criaste através de um pai e de uma mãe, e depois me largaste no deserto, em vingança estranha, pois era contra si mesma, contra uma criança do Deus. Era no deserto então que ela ficaria, e sem pedir água para beber. Quem sofreria mais com isso era ela mesma, mas o principal é que com seu sofrimento voluntário ofendia o Deus, e então pouco lhe importava a dor. Mas seu Deus não lhe servia. Fora feita sua própria imagem. Parecia-se demais com ela. Tinha alguma ansiedade nas soluções, só que nele era ansiedade criadora, a mesma severidade que era dela. E quando ele era bom, ou era igual a ela se tivesse bondade. O verdadeiro Deus, não feito à sua imagem e semelhança, era por isso totalmente incompreendido por ela, e ela não sabia se ele poderia compreendê-la. O seu Deus até agora fora terrestre, e não era mais. De agora em diante, se quisesse rezar, seria com o rezar às cegas ao cosmo e ao nada, e sobretudo não podia mais pedir ao Deus.
Descobriu que até agora rezara para um eu mesmo. Só que o poderoso, engrandecido e onipotente, chamando-o de Deus, e assim como uma criança viu o pai como a figura de um rei. Depois Lore despertou um pouco para a realidade mais objetiva em torno de si. Mudou de posição, de cabeça sobre o braço dobrado. Pensou que há minutos lutava com o Deus. Cansada, exausta, murmurou sem timbre de voz: Não entendo nada. Era uma verdade tão indubitável que tanto seu corpo como sua alma vergaram-se ligeiramente, e assim ela repousou. Naquele instante era apenas uma das mulheres do mundo, e não um eu, e integrava-se como parte uma marcha eterna e sem objetivo de homens e mulheres em peregrinação para o nada. O que era um nada era exatamente o tudo. Havia desmistificado uma das poucas grandezas de que vivia. Sabia que por enquanto doía muito e que depois ainda doeria mais, pois sofreria a falta daquele que, mesmo se não existisse, ela amava porque era uma célula dele, e talvez viesse a se salvar, porque a angústia era a incapacidade de enfim sentir a dor. Pensou, eu nunca tive a minha dor, por falta de grandeza, sofrerá suportavelmente tudo o que nela havia a sofrer, mas agora sozinha, amando um Deus que não existe mais. Talvez tocasse, enfim, na dor que era dela. A angústia também era o medo de sentir, enfim, a dor. Já estava com saudade do que fora. Nem mesmo a igreja de Santa Luzia, que era o refúgio do calor entorpecente da cidade, ela iria mais. Lembrava-se da última vez que entrara lá e sentara-se na sombra límpida entre santos. Pensar então, Cristo foi Cristo para os outros, mas quem? Quem foi um Cristo para o Cristo? Ele tivera que ir diretamente ao Deus, e ela, sentada então no banco da igreja, quisera também poder ir direto à onipotência, sem ser através da condição humana de Cristo, que era também a sua e a dos outros. E, ó Deus, não querer ir a Ele através da condição misericordiosa de Cristo, talvez não passasse de novo do medo de amar. Levantou-se e tornou a bordar. Foi então que o telefone tocou. Mesmo antes de atender, ela sabia que devia ser Ulisses. Depositou o bordado numa cadeira e deixou o telefone tocar um pouco mais. Não queria mostrar avidez. Era ele, sim. E como se não se tivesse passado uma semana, disse que estava na piscina do clube e por que é que ela não vinha encontrá-lo. Era só dizer na portaria que era convidada dele. Não era na piscina que ela queria vê-lo, mas o medo de perdê-lo fez com que ela aquecesse, embora temendo o momento de se verem quase nus. Uma hora e meia depois, o tempo de comprar um maiô novo, ela já estava de roupa mudada na cabine e sem coragem para sair. Envolveu-se no roupão e foi encontrá-lo sentado à borda da piscina. Procurou disfarçar a dura relutância em ficar praticamente nua. Afinal, tirou o roupão, ela nem sequer o olhava. Sentaram-se sem falar. Ela bebia um gin tônica. Muito tempo se passara, ou talvez não muito, mas para ela o silêncio estava se tornando intolerável, enquanto para disfarçar balançava os pés dentro da água verde. Até que enfim ele falou e sem rudeza disse: Veja aquela moça ali, por exemplo, a de maiô vermelho. Veja como anda com o orgulho natural de quem tem um corpo. Você, além de esconder o que chama de alma, tem vergonha de ter um corpo. Ela não respondeu, mas, atingida, tornou-se imperceptivelmente mais rígida. Depois, como sentiu que ele não ia dizer mais nada, pôde aos poucos relaxar os músculos. Pensou, tanto quanto lhe era possível pensar estando de manhã na frente dele. Pensou, como é que explicaria a ele, mesmo que quisesse, a não e não queria o longo caminho andado até chegar àquele momento possível em que suas pernas se balançavam dentro da piscina. E ele ainda achava pouco. Como explicar que, do longe de onde de dentro de si ela vinha, já era uma vitória estar semi-vivendo, porque enfim, uma vez quebrado o susto da nudez diante dele, ela estava respirando de leve, já semi-vivendo. A um movimento seu, que era o de jogar os cabelos para trás, viu num relance o rosto dele. Percebeu que ele a olhava e que a desejava. Sentiu então um pudor que já diferia do que ele chamara de pudor de ter um corpo. Era um pudor de quem também desejava.
assim como Lore desejara colar o peito e os membros no deus. Ao perceber muito claro o próprio desejo, tornou-se arisca e dura, e ficaram em silêncio o resto da tarde. Ela foi se tranquilizando e perdeu o medo maior que tinha, o de perdê-lo por se atardar tanto. Surpreendeu seu próprio pensamento. Então ela planejava de fato um dia ser sua? Pois enganava-se, sempre pensando que se tratava de uma espécie estranha de amizade e que assim continuaria sempre, até murchar como uma fruta que não é colhida a tempo e cai apodrecida da árvore para o chão. Os gritos de alegria e susto das crianças já não se ouviam mais. Era bem mais tarde e o sol tinha enfraquecido a piscina vazia. Já há quanto tempo estavam em silêncio? A solidão dos dois só era entrecortada pela chegada silenciosa e pressurosa do garçom que vinha imediatamente encher o copo de Ulisses, mal esse esvaziava-se. O silêncio do entardecer. Ela olhou para Ulisses, e este olhava os olhos semicerrados para longe. Ela olhou, e àquela hora vinha dele uma irradiação luminosa. Depois, Lore percebeu que esse fulgor eram os reflexos do sol antes de definitivamente morrer. Olhou para as mesinhas com o parasol dispostas em torno da piscina. Pareciam sobrepairar na homogeneidade do cosmos. Tudo era infinito. Nada tinha começo nem fim. Assim era a eternidade cósmica. Daí a um instante, a visão da realidade se desfaz. Fora apenas um átimo de segundo. A homogeneidade desaparecia e os olhos se perdiam numa multiplicidade de tonalidades que ainda surpreendentes. A visão aguda e instantânea seguira-se algo mais reconhecível na Terra. Quando a Ulisses, quanto a Ulisses, nessas novas cores que enfim Lore tinha capacidade de ver, quanto a Ulisses estava agora a um tempo sólido e transparente, o que o enriquecia de ressonâncias e esplendor. Podia-se chamá-lo de um homem belo. Pela primeira vez, então, olhou-o sob o ponto de vista de beleza estritamente masculina, e viu que havia nele uma calma virilidade. Sob a nova luz, Ulisses estava irreal e, no entanto, verossímil. Irreal pela sua espécie de beleza, que agora flutuava com as flutuações últimas do sol. Verossímil porque bastaria estender a mão e, no que esta a tocasse, encontraria a resistência do que é sólido. Lore teve receio de que lhe poderia acontecer a ela, já que era uma adoradora dos homens. Ulisses voltou o rosto para ela e descobriu que era examinado. No entanto, a descoberta foi Lore que enrubesceu, desviando os olhos. Não tenha medo, disse ele sorrindo. Não tenha medo do meu silêncio. Eu sou um louco, mas guiado dentro de mim por uma espécie de grande sábio. Ele não a entendera, pois pensara que ela estava perturbada pelo silêncio. Lore não respondeu. Já estava habituado ao tom didático de Ulisses, que na verdade não era pedante. Relanceou-o. Ele estava tão calmo como se fosse ela apenas que sofresse e ele nunca tivesse conhecido a dor de não ter um futuro, senão o de continuar existindo. Ele não a entendera, e isso alegrou-a, pois Lore descobriu o que estava acontecendo com enorme delicadeza. Aquilo que ela julgara ser apenas o seu olhar direto para Ulisses e para a realidade dele fora o primeiro passo assustador para alguma coisa. Ou ele percebera. Percebera, sentiu ela, mas sem saber o que se tratava, sentira que ela avançara, então quisera segurá-la com a segurança de retomar o silêncio, pois ela estava como na sua primeira infância, e sem medo do que a angústia sobreviesse. Estava em encantamento pelas cores orientais do sol que desenhava figuras góticas nas sombras, pois que o deus foi nascido da natureza e por sua vez ele interferiu nela. As últimas claridades ondulavam as águas paradas e verdes da piscina, descobrindo o sublime no trivial, o invisível sob o tangível. Ela própria, toda desarmada, como se tivesse naquele momento sabido que sua capacidade de descobrir os segredos da vida natural ainda estivesse intacta, e desarmada também pela leve angústia que lhe veio ao sentir que podia descobrir outros segredos, talvez um mortal, mas sabia que era ambiciosa, desprezaria o sucesso fácil e quereria, mesmo com medo, subir cada vez mais alto ou descer cada vez mais baixo. Ulisses falou: Bem tranquila, Lore. Vá bem tranquila.
Mas cuidado, é melhor não falar, não me dizer. Há um grande silêncio dentro de mim, e esse silêncio tem sido a fonte de minhas palavras, e do silêncio tem vindo o que é mais precioso que tudo, o próprio silêncio. Por que é que você olha tão demoradamente cada pessoa? Ela corou. Não sabia que você estava me observando. Não é por nada que olho, é que eu gosto de ver pessoas sendo. Então estranhou-se a si próprio, e isso parecia levá-la a uma vertigem. É que ela própria, por estranhar-se, estava sendo. Mesmo arriscando que Ulisses não percebesse, disse-lhe bem baixo: Estou sendo. Como? Perguntou ele, aquele sussurro de voz da Lore. Nada, não importa. Importa sim. Quer fazer o favor de repetir? Ela se tornou mais humilde, porque já perdera o estranho e encantado momento em que estivera sendo. Eu disse para você, Ulisses, estou sendo. Ele examinou-a por um momento e estranhou-a, aquele rosto familiar de mulher. Ele se estranhou e entendeu Lore. Ele estava sendo. Ficaram calados, como se os dois pela primeira vez tivessem se encontrado. Estavam sendo. Eu também, disse baixo Ulisses. Ambos pareciam que esse era um grande momento, um grande passo dado na aprendizagem, e não havia perigo de gastar esse sentimento com medo de perdê-lo, porque ser era infinito, de um infinito de ondas do mar. Eu estou sendo, dizia a árvore do jardim. Eu estou sendo, disse o garçom que se aproximou. Eu estou sendo, disse a água verde da piscina. Eu estou sendo, disse o mar azul do Mediterrâneo. Eu estou sendo, disse o nosso mar verde e traiçoeiro. Eu estou sendo, disse a aranha e imobilizou à pressa com o seu veneno. Eu estou sendo, disse uma criança que escorregara dos ladrilhos no chão e gritara assustada: Mamãe! Eu estou sendo, disse a mãe que tinha um filho que escorregava nos ladrilhos que circundavam a piscina. Mas a luz se aquietava para a noite e eles estranharam. A luz crepuscular Lore estava fascinada pelo encontro de si mesma. Ela se fascinava e quase se hipnotizava. Ali estavam, até que a luz que precedia o crepúsculo foi se esgarçando entre penumbras e maiores transparências, e o céu ameaçava uma revelação. A luz se espectralizou, em quase ausência, sem que aquela espécie de neutralidade fosse ainda tocada pela escuridão. Não parecia crepúsculo, e sim o mais imponderável de um amanhecer. Tudo aquilo era absolutamente impossível. Por isso é que Lore sabia que via. Se fosse o real, ou se fosse o razoável, ela de nada saberia. E quando tudo começou a ficar inacreditável, a noite desceu. Lore, pela primeira vez na sua vida, sentiu uma força que mais parecia uma ameaça contra o que ela fora até então. Ela então falou, ela então falou sua alma para Ulisses. Um dia será o mundo com sua impersonalidade soberba versus a minha extrema individualidade de pessoas, mas seremos um só. Olhou para Ulisses com a humildade que de repente sentia, e viu com surpresa a surpresa dele. Só então ela se surpreendeu consigo própria. Os dois se olharam em silêncio. Ela parecia pedir socorro, contra o que de algum modo involuntariamente dissera. Ele, com os olhos úmidos, quis que ela não fugisse, e falou: Repita o que você disse, Lore. Não sei mais, mas eu sei. Eu vou saber sempre. Você literalmente disse: Um dia será um mundo com sua impersonalidade soberba versus a minha extrema individualidade de pessoa, mas seremos um só. Sim. Lore estava suavemente espantada. Então isso era felicidade. De início se sentiu vazia. Depois seus olhos ficaram úmidos. Era felicidade. Mas como sou mortal, como o amor pelo mundo me transcende. O amor pela vida mortal a assassinava docemente, aos poucos. E o que é que eu faço? Que faço da felicidade? Que faço dessa paz estranha e aguda que já está começando a me doer como uma angústia, como um grande silêncio de espaços, a quem dou minha felicidade, que já está começando a me rasgar um pouco e me assusta. Não, não quero ser feliz. Quero a mediocridade. Ah, milhares de pessoas não têm coragem de pelo menos prolongar-se um pouco mais nessa coisa desconhecida que é sentir-se feliz, e elas preferem a mediocridade. Ela se despediu de Ulisses quase correndo. Ele era o perigo. Nessa noite, Lore ficou de vigília. Era uma noite muito bonita, parecia com um mundo. O espaço escuro estava todo estrelado, o céu em eterna muda vigília, e a terra embaixo com suas montanhas e seus mares. Lore estava triste. Não era uma tristeza difícil, era mais como uma tristeza de saudade. Ela estava só, com a eternidade à sua frente e atrás dela.
O humano é só. Ela quis retroceder, mas sentia que era tarde demais. Uma vez dado o primeiro passo, este era irreversível e empurrava para mais, mais, mais. O que quero, meu Deus, é que ela queria tudo, como se passasse do homem macaco ao Pithecanthropus erectus. Então, não havia como retroceder. A luta pela sobrevivência entre mistérios. E o que o ser humano mais aspira é tornar-se um ser humano. Já que não tinha sono, foi à cozinha esquentar o café. Pôs açúcar demais na xícara e o café ficou horrível. Isto levou-a a uma realidade mais cotidiana. Descansou um pouco de ser. Ouviu o barulho das ondas do mar de Ipanema se quebrando na praia. Era uma noite diferente, porque enquanto Lori pensava e duvidava, os outros dormiam. Foi à janela, olhou a rua com seus raros postes de iluminação e o cheiro mais forte do mar. Estava escuro para Lori, tão escuro. Pensou em pessoas conhecidas. Estavam dormindo ou se divertindo. Algumas estavam bebendo uísque. Seu café então se transformou em mais adocicado ainda, em mais impossível ainda, e a escuridão do solitário se tornou tão maior. Estava caindo numa tristeza sem dor. Não era mal, fazia parte, com certeza. No dia seguinte, provavelmente teria alguma alegria, também sem grandes êxtases. Só um pouco de alegria. E isso também não era mal. Era assim que ela tentava compactuar com a mediocridade de viver. Mais tarde, ela já ansiava por novos êxtases de alegria ou de dor. Tinha era que ter tudo o que o mais ser humano dos humanos tinha, mesmo que fosse a dor. Ela suportaria, sem medo novamente de querer morrer. Suportaria tudo, contanto que lhe dessem tudo. Não, ninguém lhe daria. Tinha que ser ela própria a procurar ter. Inquieta, andava de um lado para o outro do apartamento, sem lugar onde quisesse sentar. Seu anjo da guarda a abandonara. Era ela mesma que tinha que ser sua própria guardiã, e tinha agora a responsabilidade de ser ela mesma. Nesse mundo de escolhas, ela parecia ter escolhido. Foi de novo à janela, viu a paisagem que lhe era familiar, durante o dia, mas estranha durante a noite. Aquela alta sombra escura e movente e estremecente era a árvore que de dia faiscava de sol nas folhas. Agora estas estremeciam ao vento que arrastava papéis rasgados pelo meio-fio, fazendo-os quase voar. Ventava muito, e Lori temeu que de manhã chovesse, e ela não pudesse fazer o que pretendia, ir à praia. Sabia, no entanto, que mesmo que chovesse, ela iria. Era de Campos, terra sem mar, e nunca chegara a pegar o hábito de ir à praia que ficava tão próxima de seu apartamento. Sem sentir, adormeceu sentada numa das poltronas, e imediatamente sonhou que Ulisses nessa mesma noite estava com alguma outra mulher. O ciúme acordou-a em sobressalto. Talvez isto ela iria sofrer? Sim, também o ciúme, também a cólera, também tudo. Ainda era noite. Devia ter dormido por alguns minutos apenas. Não se sentia cansada, porém, estava alerta. Então havia alguma coisa que se podia aprender. O quê? Aos poucos saberia, certamente. Lori queria aprender, não sabia por onde começar e tinha também pudor. Como eles haviam estado na piscina e não somente soubera ver pela primeira vez a mutação feérica e ao mesmo tempo opaca do sol, mas sentir o mundo. Então iria experimentar o mundo sozinha para ver como era. Mas dessa vez, não na piscina, onde encontraria gente, mas no mar, em hora em que ninguém aparecia. Adormeceu de novo, e dessa vez profundamente, pois quando com uma espécie de sobressalto acordara, já era dia. Olhou o relógio. Eram 5:10 da manhã, clara e límpida. A praia ainda estaria deserta e ela ia aprender o quê? Iria como para o nada. Vestiu o maiô e o roupão, e em jejum mesmo caminhou até a praia. Estava tão fresco e bom na rua, onde não passava ninguém ainda, senão ao longo a carroça do leiteiro. Continuou a andar e a olhar, 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 vendo. Era um corpo a corpo consigo mesma dessa vez, escura, machucada, cega. Como achar nesse corpo a corpo um diamante diminuto, mas que fosse feérico, tão feérico como imaginava que deveriam ser os prazeres, mesmo que não os achasse agora. Ela sabia. Sua exigência se havia tornado infatigável, ia perder ou ganhar, mas continuaria seu corpo a corpo com a vida. Nem sempre com a própria vida, mas com a vida. Alguma coisa se desencadeara nela, enfim, e aí estava ele, o mar. Aí estava o mar, a mais intangível das existências não humanas,
e ali estava a mulher de pé, o mais ininteligível dos seres vivos. Como o ser humano fizera um dia uma pergunta sobre si mesmo, tornara-se o mais ininteligível dos seres onde circula o sangue. Ela e o mar. Só poderia haver um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro, e a entrega de dois mundos incognoscíveis, feita com a confiança com que se entregariam duas compreensões. Lore olhava o mar, era o que podia fazer. Ele só lhe era delimitado pela linha do horizonte, isto é, pela sua incapacidade humana de ver a curvatura da terra. Deviam ser 6 horas da manhã. O cão livre hesitava na praia, o cão negro. Por que um cão é tão livre? Porque ele é um mistério vivo que não se indaga. A mulher hesita porque vai entrar. Seu corpo se consola de sua própria exiguidade em relação à vastidão do mar, porque é a exiguidade do corpo que o permite tornar-se quente e delimitado, e o que a tornava pobre e livre gente. Com sua parte da liberdade de cão nas areias, este corpo entrara no ilimitado frio que sem raiva ruge no silêncio da madrugada. A mulher não está sabendo, mas está cumprindo uma coragem. Com a praia vazia nessa hora, ela não tem o exemplo dos outros humanos que transformam a entrada no mar em simples jogo leviano de viver. Lore está sozinha. O mar salgado não é sozinho, porque é salgado e grande. E isso é uma realização da natureza. A coragem de Lore é a de, não se conhecendo, no entanto prosseguir. E agir sem se conhecer exige coragem. Vai entrando. A água é salgadíssima. É de um frio que lhe arrepia e agride em ritual as pernas. Mais uma alegria fatal. A alegria é uma fatalidade. Já a tomou, embora nem lhe ocorra sorrir. Pelo contrário, está muito séria. O cheiro é de uma maresia tonteante que a desperta do seu mais adormecido sono secular. E agora está alerta, mesmo sem pensar, como um pescador está alerta sem pensar. A mulher é agora uma compacta e uma leve e uma aguda, e abre caminho na gelidez que, líquida, se opõe a ela, e no entanto a deixa entrar, como no amor, em que a oposição pode ser um pedido secreto. O caminho lento aumenta, sua coragem secreta, e de repente ela se deixa cobrir pelas primeiras ondas. O sal, o iodo, tudo líquido, deixam-na por uns instantes cegas, toda escorrendo, espantada de pé, fertilizada. Agora que o corpo todo está molhado e dos cabelos escorre água, agora o frio se transforma em frígido. Avançando, ela abre as águas do mundo pelo meio. Já não precisa de coragem, agora já é antiga no ritual retomado que abandonara há milênios. Abaixa a cabeça dentro do brilho do mar e retira uma cabeleira que não sai escorrendo por toda sobre os olhos salgados que ardem. Brinca com a mão na água, pausada, os cabelos ao sol quase imediatamente já estão se endurecendo de sal. Com a concha nas mãos e com a altivez dos que nunca darão explicações nem a eles mesmos, com a concha nas mãos das mãos cheias de água, bebe-a em goles grandes, bons para a saúde de um corpo. E era isso que estava lhe faltando, o mar por dentro como o líquido espesso de um homem. Agora ela está toda igual a si mesma. A garganta alimentada se constringe pelo sal, e olhos avermelham-se pelo sal que seca. As ondas lhe batem e voltam, pois ela é um anteparo compacto. Mergulha de novo bebe mais água, agora sem sofreguidão, pois já conhece e já tem um ritmo de vida no mar. Ela é o amante que não teme, pois que sabe que terá tudo de novo. O sol se abre mais e arrepia ao secá-la. Ela mergulha de novo. Está cada vez menos sôfrega e menos aguda. Agora sabe o que quer. Quer ficar de pé parada no mar. Assim fica, pois, como contra os constados de um navio, a água bate e volta, bate e volta. A mulher não recebe transmissões nem transmite. Não precisa de comunicação. Depois, caminha dentro da água de volta para a praia, e as ondas empurram-na suavemente, ajudando-a a sair. Não estava caminhando sobre as águas. Ah, nunca faria isso depois que há milênios já haviam andado sobre as águas. Mas ninguém lhe tira isso, caminhar dentro das águas. Às vezes o mar lhe opõe resistência à sua saída, puxando-a com força para trás, mas então a proa da mulher avança um pouco mais dura e áspera, e agora pisa na areia. Sabe que está brilhando de água, e sal, e sol. Mesmo que o esqueça, nunca poderá perder tudo isso. De algum modo obscuro, seus cabelos escorridos são de náufrago, porque sabe,
sabe que fez um perigo tão antigo quanto o ser humano. Lore passara da religião de sua infância para uma não-religião, e agora passara para algo mais amplo. Chegara ao ponto de acreditar num Deus tão vasto que ele era o mundo com suas galáxias. Isso ela vira no dia anterior, ao entrar no mar deserto sozinha. E por causa da vastidão impessoal era um Deus, para o qual não se podia implorar. Podia-se era agregar-se a ele e ser também grande. Em compensação, já que não podia na dor deixar de implorar, aprendera de um dia para o outro a implorar misericórdia e força a si mesma, pois ela não era tão vasta nem impessoal nem inalcançável, e obtinha a misericórdia o bastante para, pelo menos, retomar o fôlego. Sua dor de vida agora tomara a forma de não poder mais esperar sem angústias o telefonema de Ulisses. Ela própria só lhe telefonara algumas vezes. Dessa vez estava mais ansiosa ainda para encontrá-lo. Queria que, de algum modo, ele soubesse de seu banho de mar de água, mas o telefone estava mudo e Lore tinha medo de, por falta de comunicação, perder os passos que avançara. Era o dia em que haveria o coquetel da diretoria dos cursos primários, no Museu de Arte Moderna, antes de recomeçarem as aulas. Não iria, esperaria pelo telefonema possível de Ulisses, mas as horas se passavam e ela insistiu que não lhe telefonaria. Lembrou-se de que fora num coquetel que encontrara um homem que viera a ser seu amante por alguns meses, e pensou que talvez devesse ir a esse coquetel e arranjar outro homem para libertar-se da ideia de Ulisses. Sentia que a vida lhe fugia de novo por entre os dedos. Na sua humildade, esquecia que ela mesma era a fonte de vida e de criação. Então saía pouco, não aceitava convites. Não era mulher de perceber sempre quando um homem estava interessado nela, a menos que ele o dissesse. Então se surpreendia e aceitava. Telefonou antes para sua amiga cartomante que a pôs em brios. Como então ela, uma mulher feita, era tão humilde? Como é que não percebia que vários homens a queriam? Como não percebia que devia, dentro de sua própria dignidade, ter um caso de amor? Ok, vamos encerrar essa primeira parte.